Bem-vindos a mais um Rota de Equilíbrio. Hoje a gente tá com a Débora Souza e eu tenho certeza que o papo vai ser imperdível. Porque se você tiver dúvidas sobre isso, volta um pouquinho, vai lá no Instagram e dá uma olhadinha na live que a gente fez, que foi louco. Vou te apresentar, Débora. Terapeuta, mentora, palestrante, eu gostei que ela se autodenomina livre, mas o que eu mais adorei foi ganhar de presente um livro que está esgotado. Se você queria ler esse livro, meu amigo, pega a fila. Conta aí agora, como é que faz? Tem que esperar a segunda edição, porque essa aqui já foi. Débora, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho dos seus projetos. Fala um pouquinho dessa carreira vasta aí. Passou por finança. Meu Deus, né? E eu gostei, porque se autodenomina livre. Sou, né? Sou Quem livre. é a Débora? Bom, em primeiro lugar, né, muito prazer estar aqui com você, Roberta, de verdade. Esse convite é incrível. E de poder expor, né, a minha vida e que seja contribuição, né, para a tua audiência aqui. Eu acho que uma história de vida transformada, ela sempre é um passo para alguém ter coragem de transformar também, né? Então, como você falou, eu falo que eu sou uma pessoa livre porque eu não tenho mais aquela coisa de eu sigo isso, eu sigo aquilo, né? Eu sigo as minhas escolhas, eu sigo aquilo que faz sentido para mim, em todos os sentidos, sabe? Até de pessoas que convivem comigo, né? Então, realmente uma escolha de liberdade. Eu já vivi muito no peso, sabe? E eu não escolho mais isso, e voltar para esse lugar, não. Mas quando você falou da parte corporativa, né? Eu vim do mundo corporativo, eu fui uma executiva por mais de 20 anos, uma carreira em grandes corporações, na área de finanças, gestão de riscos, né? Eu era muito boa no que eu fazia, inclusive cybersecurity, até hoje. Eu sei Olha. bem sobre esse assunto, mas tem coisas na vida que não é o dinheiro que resolve. E quando a gente entende que nem o dinheiro resolve algumas coisas, é quando a gente vai buscar o que é oculto, o que a gente não enxerga, né? Uhum. Então, foi quando eu fiz uma virada em 2016, quando eu percebi que eu estava extremamente triste. Eu era uma pessoa entristecida, eu já tinha alguns diagnósticos bem difíceis no corpo físico, né? Diagnósticos ditos que não são... Não tem o que fazer. não tem o que fazer, é isso aí mesmo, tem que tomar remédio, essa coisa toda. Vai ter que trabalhar com isso. Exatamente. E aí eu mudei minha vida toda, sabe? Eu fui em busca de me resgatar e eu me resgatei. E hoje o meu trabalho, né, digamos assim, é levar essa história para as pessoas. E de alguma forma, muitas pessoas se identificam, né? Porque muitas pessoas estão chateadas ou estão infelizes naquilo que fazem. E eu sei bem o que é isso, sabe? E é tão bom a gente estar do lado de cá, fazendo o que a gente, sabe, o que dá vontade, o coração bate, os olhos brilham, né? E saber que até as adversidades da vida você consegue enxergar de uma forma mais leve, né? Para poder, não tem jeito, né? A gente tá aqui, não tem jeito, não. Eu me enxergo muito no que você está falando, porque uma das coisas que mais me dá tesão na vida é saber que, de alguma forma, eu estou empoderando alguém a entender que dá para fazer muito mais do que se conformar com aquele diagnóstico, né? Exatamente. E, assim, e quando você fala assim, como é que é? Além do diagnóstico, não. Você fala que O diagnóstico não nome é do destino. livro diagnóstico não é O destino. seu livro, né? Que diagnóstico não é destino. E não é mesmo, sabe? Enquanto você fala que diagnóstico não é destino, eu digo que a gente tem que olhar além dos diagnósticos. E não é só o diagnóstico no caso físico, de saúde física. É olhar os diagnósticos da nossa vida. Por que eu tenho tal diagnóstico na minha vida financeira? Por que eu tenho tal diagnóstico nos meus relacionamentos? Por que eu tenho tal diagnóstico nos meus medos e inseguranças, né? O que está por trás disso tudo que a gente tem, né? E quando a gente fala e tem sentido para alguém o que a gente fala, eu concordo com você com essa palavra. Dá um tesão mesmo, né? É algo que você fala, caramba, o que eu falo tem gente que para ouvir. Isso é algo, assim, surreal. E saber que, às vezes, você pode modificar uma vida, já muda tudo. Agora, quando pega
aqueles cases que você fala, uau, uau, uau. Aí parece que... Bom, eu tenho o conhecimento dessa parte aí, um pouco da neurociência, e é muito interessante como Deus é tão perfeito e maravilhoso que o ajudar, né, aumenta a dopamina. Olha que louco, é para realmente você não parar, né? Você criar realmente o hábito, o vício de ajudar. É. E a gente fica viciado mesmo, é um vício bom, né? É, muito bom, muito bom. Eu acho que assim, sabe, Roberta, a gente entrega o nosso melhor. E não vai agradar a todos, certo? Isso não tem como. Mas a gente, às vezes é um vídeo no Stories que eu boto, que aquela pessoa, você falou comigo, sabe? E a pessoa vem no direct e fala... Eu já vi pessoas falando assim, esse vídeo me salvou, sabe? E eu falo, uau, isso é grande, né? E como é uma responsabilidade do que é dito e fazer isso com naturalidade, né? Simplesmente falar. Eu abro a câmera e falo. Às vezes faz sentido para alguém, outras vezes não fala. E a gente vai levando assim desse jeito, né? Fazendo a diferença aí para muita gente, né? Sempre. Débora, carreira então ali em finanças acabou indo para uma outra vertente. Hoje mentora do método Causa Raiz, que a gente vai conversar sobre ele. Como é que foi essa mudança? Da onde que veio tudo isso? E já aproveita e conta um pouco desse método pra gente e no que ele é diferente em relação a outros métodos de desenvolvimento pessoal. Uau! Bom, como eu cheguei a falar aqui no início, que eu estava entristecida. Então, todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem um trauma ou um drama para contar da vida. E eu não fui diferente. Eu tive situações bem difíceis, né, familiares, que tiveram vários acontecimentos traumáticos ali no meio do caminho, até chegar a morte dos meus pais, né? Um atrás do outro. Eu tinha lá meus 30 e poucos anos de idade. Eu nasci num lugar, numa família extremamente amorosa e, ao mesmo tempo, extremamente tensa, sabe? Tensa. Sabe aquela tensão no ar, assim, né? Coisas não podem ser ditas, perguntas não podem ser feitas, aquela coisa meio assim. Mas a história desembocou num lugar chamado remorso, culpa, arrependimento, muitas dores físicas que eu tinha e piorou muito depois da morte, né? Dos dois ali, naquela situação que ocorreu. E a partir dali eu fui para dentro do poço, o famoso poço, que muita gente vai. E aí, realmente, quando a gente vai para dentro do poço, que você vê ali que a vida tá preta e branca, eu passei a ficar como um zumbi, né? Eu costumo dizer assim, tem gente que vive e tem gente que só existe, né? Nossa, eu fiquei só existindo, um bom pedaço da minha vida ali. E foi a hora que eu falei, eu preciso de ajuda, sabe? Eu não conseguia, eu era uma espetacular profissional. Eu era muito bem remunerada, eu era, assim, muito respeitada no mundo corporativo, mas eu era destruída emocionalmente. E chegou uma hora que isso pesa, porque isso pesa para todo mundo. Chega algum dia, por mais que você jogue para debaixo do tapete, um dia isso vai acabar pesando. E não foi diferente comigo. Pesou muito. Eu estava literalmente vendo a vida preta e branca. Aí foi quando eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí é a hora, né, Roberta, que a gente faz um monte de coisa. Um monte de terapia, você procura um monte de cursinho, você vai em casa espírita, você vai em templo, você vai em linhas de pensamento diversas. Eu fiz tudo isso. É no amor ou na dor, e geralmente é na dor. Exatamente, geralmente é na dor. E eu busquei tudo isso. E essa busca foi maravilhosa. Eu fui sentindo alívios ali. Só que em 2016 foi a virada de chave. Foi quando eu fui numa palestra que essa pessoa contou na palestra o que era o sistema de crenças. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E ela falou, deixa eu ir nessa palestra, né? O que é essa palestra? Fui lá. E a mulher parecia que estava descrevendo a minha vida ali na palestra, né? E tinha um curso que podia fazer, que você podia transformar a sua vida com esse curso. E aí eu falei assim, eu vou mudar a minha vida.
Foi ali que eu cheguei, eu decretei ali que eu ia mudar minha vida. Porque eu tinha decretado antes que eu não merecia ser feliz, né? Por conta das culpas e remorsos que eu tinha. E ali foi quando realmente eu virei uma página, comecei a mudar. Eu vi o remorso ir embora. Eu vi a minha diabetes ir embora. Eu vi o diagnóstico de glaucoma ir embora. Eu vi a minha psoríase ir embora. Eu vi tudo indo embora. Uau. As dores de cabeça absurdas que eu tinha indo embora. E ali foi quando eu falei assim, eu preciso entender esse negócio. O que aconteceu comigo? Como eu fiz isso, né? Porque uma pessoa extremamente racional, mental como eu era, né? Pensa, uma pessoa de finanças, área de riscos, né? Cybersecurity. Muito exato, né? Né? E de repente, o que é isso? Que eu comecei a movimentar algumas coisas e o diagnóstico indo embora, eu me sentindo feliz? Como que eu tô me sentindo feliz? Ah, menina, foi uma coisa muito legal, sabe? Porque aí foi quando eu caí dentro de muitos estudos. Aí eu procurei os papas no assunto. E tô falando de 2016, né? Eu fui atrás de Joe Dispenza, de Greg Braden. Eu fui lá com Bruce Lipton. Eu estive com o Lee Carroll, com a Vianna Stibal, Gary Douglas. Eu fui atrás dessa galera. Peggy Phoenix Dubrow. Eu falei que eu quero entender. Alguém me disse a matemática disso que aconteceu comigo, né? O meu primeiro movimento foi esse. Eu queria entender como que isso aconteceu. Até a hora que a gente vai para um outro espaço de consciência, né? Que é o espaço de consciência do poder que a gente tem dentro da gente. Então, eu acessei um poder dentro de mim. Eu queria explicação do porquê que aquilo aconteceu comigo. E o poder que eu tive de mudar a mim mesma, eu falei assim, todo mundo tem que saber disso. As pessoas precisam saber disso. E Débora estava no mundo corporativo, certo? Até a hora que eu comecei a ir para o mundo corporativo, trabalhar, e mais nada daquilo fazia sentido para mim. Os certificados 1000 que eu tirava, certificados difíceis, sabe, de passar, mas eu tinha. Inglês fluente, espanhol fluente, tudo isso, né? Quanto mais toda você aquela tem, carreira, né? Brilhante, Nossa. né? O que o mundo corporativo te paga, né? Se você é muito bom, né? E maravilhoso isso, eu adoro. Eu não tenho absolutamente nada contra o mundo corporativo. Ele tem que existir, eu sou extremamente grata a esse mundo. E eu volto lá, eu tô fazendo trabalhos em company também agora. Mas, quando aconteceu toda essa virada, eu comecei a dar aulas, a atender pessoas. Porque eu falei assim... deixa eu atender uma pessoa aqui, outra acolá, com as técnicas que eu aprendi na época, né? Deixa eu ver se isso funciona para outra pessoa. Exato. Mas foi assim mesmo. Eu chegava assim, amiga, assim, ó, eu aprendi um negócio, você quer experimentar? Né? Que tinha mudado em mim, né? Aí eu fui. A amiga falou, ai, nossa, tô me sentindo bem. Ai, amiga, esse negócio que você fez, pode fazer de novo? Tem um outro assunto meu aqui que eu queria ver e tal. E aí, esse mundo me tomou conta de mim. A ponto de eu ter mais dinheiro nesse meu movimento, criar mais dinheiro nesse meu movimento no final de semana dando aula, né? Do que no mundo corporativo. Às vezes no final de semana, eu tinha o salário inteiro do mundo corporativo comigo, né? Nossa. E aí eu fiquei assim, peraí, né? Que Fazendo o que eu gosto, que me dá tesão e ainda sendo remunerada para isso, deixa eu rever meus conceitos, meu posicionamento. Mas eu ainda aqui. eu falo assim, ninguém tem que sair se largando, porque se você sair sem nenhum mínimo de organização, é pular de um avião sem paraquedas, né? E ali, eu sou uma pessoa exata, eu era de finanças. Eu não ia sair e ficar no perrengue, entendeu? Eu deixei aquilo ali se consumar 3 meses. Demorou 3 meses entre eu mudar, perceber mudança e eu sair do mundo corporativo. Foi rápido. Foi muito rápido. Eu digo assim, sabe? Eu tenho pra mim que eu já estava atrasada na minha grade de programação junto ao universo, entendeu? Porque eu acho que, assim, foi muito rápido. No meu caso, foi muito rápido. E aí, depois eu fiquei sabendo, né, enfim, que eu já estava atrasada. Que já era para eu estar fazendo o que eu faço hoje há mais tempo. Não sei se você acredita nisso, né? Certamente. Acredito na grade de programação, que a gente fez acordos, né, chegando aqui. E aí foi quando tudo mudou. Foi quando eu saí de lá. E aí eu literalmente fiquei dando aulas de outras técnicas. Até a hora, né? Aí já é a segunda parte da sua pergunta sobre o método causa raiz. Como é que ele chegou? Como é que ele nasceu? Eu percebi que eu tinha uma forma muito diferente de ensinar, né? Eu fui uma pessoa, sempre fui descomplicada.
eu sempre gostei de simplicidade. E olha que eu tive instrutores que eram assim, né? Parece que tinha que mudar a alimentação, que tinha que andar com panos diferentes, com a roupa X, né? E eu falava, gente, esse negócio não é pra mim, que eu Não vou dar conta. não vou dar conta disso. Não vou ser santa desse jeito. A tendência é, se eu não vou dar conta, o fulano que eu for atender também não vai dar. E eu vi que não é nada disso. Então, eu dei de cara com técnicas que diziam que eu tinha que ver e sentir. Ver com os olhos mentais e sentir, ter sensações. Eu não tinha nada. E aí eu vi que eu não precisa ter isso. Eu mudei minha vida inteira sem ter isso. Naquele momento eu não tinha. Hoje eu tenho várias habilidades psíquicas desenvolvidas, mas lá naquele momento eu não tinha. E aí foi quando eu comecei a perceber, depois de muitos alunos, já formei milhares de pessoas em várias técnicas, agora eu só formo das minhas. Foi quando eu percebi que eu tirei o suco de cada coisa boa do que eu aprendi. Sabe pegar o suco? Uhum. Suco de livro, suco de técnica. A gente acaba sendo um pouco filtro de tudo que passa na nossa vida. Faz parte, nos forma, né? Eu não reinventei a roda. Eu simplesmente peguei o que foi melhor, o filé mignon de cada um, e coloquei numa técnica, num método, de uma forma descomplicada, desmistificada, sabe? Com simplicidade. Simplicidade não quer dizer que não tenha profundidade. Uhum. Para a gente desmantelar as crenças limitantes que a gente tem, os traumas que a gente tem, a simplicidade desmantela com muito mais facilidade do que com algo complexo. E aí o método Causa Raiz nasceu. Ele nasceu com essa intenção. Eu pensei que ele fosse ser baby por um tempo, mas não é nada mais baby. Já tem milhares de pessoas formadas nele. E tá aí, né? Crescendo cada vez mais, porque ele tem base em comandos mentais. E aí eu explico todo o método lá, como é que a própria pessoa muda a própria vida dela. A ideia do método é formar profissionais para trabalhar com o método ou atender diretamente o cliente, paciente ali? O método, ele nasceu com a intenção de formar terapeutas, porque ele forma terapeutas, né? Ele serve para qualquer pessoa de qualquer área hoje terapêutica, né? Que trabalha com terapias holísticas, né? Integrativas, que a gente fala. Só que ele hoje, eu percebi que o método não é focado numa pessoa, num tipo de profissional. Ele é focado tanto para você quanto pessoa se trabalhar. Não importa a área profissional que você trabalhe, quanto dinheiro no bolso você tem, nem qual o seu peso, sua altura, sua idade, não importa. Ele vai entregar para você, ele é uma ferramenta que vai te ajudar a encontrar a sua própria causa raiz nos seus problemas, nas diversas áreas da sua vida e como que você desmantela tudo isso com os mais de 50 comandos mentais que está lá dentro. E aí, eu cheguei e falei assim, cara, isso não é para formar terapeuta. Ele também forma terapeuta, mas ele é para qualquer pessoa de qualquer área. Então, agora tem empresários, né, que estão me chamando para ir para dentro das empresas deles para fazer comando mental na galera, entendeu? Para falar sobre padrões mentais, falar sobre limitações. Então, eu falei assim, opa, peraí, o método Causa Raiz agora, ele já está em outro patamar. Tanto é que agora eu falo, encontre a raiz dos seus problemas e acelere as realizações na sua vida. Ele não está mais focado no terapeuta. Agora, meu público, todos que você possa imaginar. Eu tenho dentro do método Causa águias, né? Eu falo que são águias, né? As pessoas formadas. Eu tenho lá consteladores familiares, numerólogas, tarólogas, pessoas, médicos, dentistas, advogados, biólogos, né? Enfermeiros, massoterapeutas, menina, donas de casa, senhoras que estão, já aposentou, tá lá no método. Então, é para todo mundo. E agora ele está dentro das empresas também. E agora eu volto para o meu mundo corporativo para levar essa informação de que o limite é só a nossa mente, nada mais. Nossa, uau, parabéns, parabéns. Que trajetória. E já que a gente está falando sobre o método, conta um case pra gente, vai, aquele que mexe. Menina, tem tanto case, tem tantos, mas olha, tem um que me chamou bastante atenção, que foi até recentemente, essa aluna, ela é uma portuguesa, tem muitos portugueses também que fazem um método, né? Ela tinha artrite psoriática, isso mesmo, ela tinha, já estou colocando no passado.
Ela já sofria de artrite psoriática há mais de 15 anos. Ela fazia tratamentos absurdos com corticoide. Ela já estava entrando num tratamento lá em Portugal, que ela falou, Débora, eu não consigo pagar esse tratamento. Era extremamente caro, sabe? E ela precisava do medicamento por causa das dores. E ela tinha momentos que ela não conseguia andar, né? Pensa em artrite psoriática pelo corpo inteiro, assim, sabe? É uma coisa, assim, pensa na artrite e mais a psoríase junto, né? Uma dor, assim. E ela entrou nos comandos mentais, ela entrou como águia. É aquela pessoa que fala assim, já tentei de tudo, deixa eu fazer esse teu curso. Tipo assim, muita gente chega assim também, né? Eu já tentei de tudo nessa vida. Eu vou fazer esse curso para ver se esse me ajuda, para ver se esse me salva, né? E ela fez. E quando foram 2 ou 3 meses depois, ela falou assim, nem os médicos entenderam o que tinha acontecido. Eu adoro essa frase. Nem os médicos. Você é uma médica, né? E com adoro quando fica todo mundo se olhando, tentando entender com aqueles resultados de exame. Isso não faz sentido. Tô vivendo isso agora, que fiz os exames do meu filho. E todas as enzimas hepáticas estão absolutamente normais. E isso é impossível no Tay-Sachs, né? E aí ficou tudo, não sei, talvez a gente tenha que repetir, não sei. Não, só receba, tá ok. Mas isso é lindo, né, Roberta? Porque eu falo assim, gente, existem essas 2 esferas tão maravilhosas na vida. A esfera da medicina convencional, que ela é maravilhosa. E necessária. Necessária, maravilhosa. Eu honro todo o corpo médico, sabe? Os enfermeiros. Se eu quebrar o pé, se eu tiver que botar um pino, se eu sofrer um acidente, eu quero remédio, eu quero anestesia. Você tem que ir lá, gente. Eu quero. Você não vai pra Mas terapia, isso não é pro resto quebrado. da vida. Remédio já diz, é pra remediar uma situação. Exato. Então tem que ser prazo determinado, né? Começar um tratamento, terminar um tratamento. Exatamente. E tem essa esfera da medicina convencional e tem a esfera do que eu chamo dessas terapias integrativas. No caso do método causa-raiz, eu quero saber o antes do diagnóstico. Ele atua no antes do diagnóstico. E do diagnóstico não somente físico. Do dinheiro, dos relacionamentos, do medo e de tudo mais que está ali, entendeu? Então, existem essas 2 esferas, a medicina convencional, que é necessária, maravilhosa, eu honro todos os corpo médicos, enfermeiros, né? Como a gente estava falando, se você quebrar o pé, você não vai buscar uma terapia, você quebrou o pé, você vai buscar... Gesso, cirurgia, sim, remédio. Eu quero o melhor médico ali, com a melhor técnica e tudo mais. Agora, tem essa outra medicina, que é a medicina do ser. Quem é o ser que sofre, né? Então, enquanto a medicina convencional vai buscar ali, olhar o órgão, vai olhar o pedaço né, da barriga, o joelho, o pé, eu quero saber só o que aconteceu com você antes disso, desde quando você tem essa dor, desde quando você começou o seu diagnóstico de diabetes, quando começou o seu diagnóstico de diabetes, desde quando você tem problema com dinheiro na sua vida, desde quando você está atraindo só relacionamento escangalhado na tua vida, desde quando isso? A pergunta é sempre antes do diagnóstico. E não é só o físico, porque nós somos seres, né? E muitas vezes é espiritual o negócio. Não é nem físico, nem emocional, nem é espiritual, sabe? E como que a gente faz isso, né? Dentro do método, a gente fala de outros tempos e espaços. O método não tem ligação religiosa nenhuma, com nada. Mas não tem como eu, com o ser que eu sou, não falar de tempos e espaços. É física. Às vezes as pessoas têm que entender que a gente não está falando de viagem na maionese, mas a gente está falando de física. A física mostra dimensões. Por frequências diferentes, acessamos dimensões diferentes, matematicamente falando, né? Não tem nenhuma viagem na maionese, não precisa acreditar. Já está provado, né? E vou falar uma coisa, você acreditando ou não, tudo isso está influenciando na sua vida. Você querendo ou não, é verdade. Eu só lamento, se você não... Se você não está cuidando dessa parte, né? Se você não quer nem saber qual é a frequência que você está emitindo, qual é a vibração que você está... E você não entende por que as coisas acontecem com você e não quer nem saber, tudo bem, é uma escolha. Mas não reclame que as coisas vão continuar acontecendo, porque você não atrai... é o acaso. Não tem acaso, não tem. Eu acho isso lindo, sabia? Porque quando você para pensar assim, por que eu tô atraindo isso para mim? Por que só isso acontece comigo? É engraçado que todo mundo conhece a lei da gravidade.
E a maioria, vamos dizer assim, respeita a lei da gravidade. Nós estamos no 10º andar, se eu pular, invariavelmente eu vou cair. Essa é uma lei universal. Assim como a atração é uma lei universal, inevitável. Aquilo que vai, volta. É inevitável. Só tem um detalhe, né? As pessoas querem muito saber da lei da atração, né? Ah, que pergunta eu faço? Que comando eu faço, né? Quer dizer, para atrair alguma coisa. Mas existe uma lei anterior à lei da atração, que é a lei da vibração. Uhum. Então, você vai atrair aquilo que você está vibrando. Então, não adianta eu começar aqui e falar, eu sou rica, 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 eu sou rica. Se dentro de mim tem um monte de informação que o dinheiro é podre, que o dinheiro faz mal, é a raiz de todo mal, não traz É felicidade. sujo. Não vai. O que eu estou vibrando aqui? Escassez. É isso que eu estou vibrando. Escassez, dificuldade e tal. Então, enquanto eu não tirar essas informações, né? Literalmente tirar. É tirar das células as informações. Enquanto isso não acontece, não adianta você fazer a macumba que quiser. A lei da atração não vai funcionar. Entendeu? Isso aqui, né? O que aconteceu comigo que faz com que eu atraia isso. Entende? Eu acho isso lindo. Mas você tem que entender. Tem que entender que não é só fazendo mantra. Ou fazer mantra o dia inteiro para que todo mundo... Não, peraí. O que tem dentro de você aqui? Né? Quais são as mentiras que contaram para você sobre dinheiro? O que contaram para você sobre isso? Tem gente que fala que... Outro dia eu escutei um senhor falando, né? Ah, o normal é estar doente. Olha isso. Assim, eu escuto... Ai, chega a dar aquele palpitação assim, né? Sabe aquela pessoa na fila de alguma coisa que fala assim? Eu acho que o que eu mais vejo da minha realidade é como as pessoas associaram velhice com doença. Esse é o mais comum, Mas né? não é só velhice não, viu? As Tem pessoas muitos jovens aí. acreditam que ficar velho não significa ter idade, mas ficar velho significa estar doente. Estar doente, E eu vejo hoje, E Roberta... aceitam, né? Como se fosse uma coisa Aceitam, normal. é fato. Eu chamo isso de normose, né? A normose do dia a dia. Achar Gostei. que isso é o normal, mas não é normal. O normal é você tá bem. Pessoas acreditam realmente que todo mundo passou um vírus, fuleira na minha frente, eu tenho que pegar o vírus. Não, cara. Não é normal todos os vírus você pegar, toda a gripe que passa você pegar. Não é normal. Por que você, né, toda hora é invadido por um monte de coisa? Tem respostas isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu praticamente não fico doente, sabe? Mas quando acontece uma gripe, é uma coisa pontual na minha vida. Não é aquela coisa assim, toda hora... Não tem aquelas pessoas meio assim? Tem. Toda hora tá gripada. Toda hora tem alguma coisa, sabe? Então, alguma coisa está acontecendo, alguma brecha está acontecendo aí. Eu acho lindo porque o método ele traz exatamente essa possibilidade de você encontrar essas brechas. E aí, uma vez que você encontra, você fala, ah, tá, essa brecha, então é por causa disso? Então, deixa eu dissolver isso daqui. Entendeu? Profundo, né? Profundo. A gente vai... Vamos nos aprofundando juntas. Eu já vi você mencionar que a verdadeira prosperidade tem a ver com propósito. Tem relação com propósito. O que essa frase significa para Débora? E como que ela se manifesta hoje na tua vida? Uau. Prosperidade com propósito é você se sentir realizado naquilo que você faz. E ainda ter prosperidade. Sabe? Eu tenho convivido com muitas pessoas que têm um poder aquisitivo alto. E aí é onde todo mundo é ser humano, sabe? Quando a gente vê, assim, pessoas extremamente, sabe, até um certo glamour, sabe, bem resolvidas com essa área dos recursos monetários, né, financeiros, mas se sentindo vazias, sentindo um buraco. Aí tá lá aquela pessoa, né, que tem tudo isso e não tá feliz, e não tá bem, tá, sabe? Aí você vai olhar mesmo, você faz o que você gosta? O cara fala, não, eu faço isso porque isso foi eu herdei.
Pode ser um troço milionário, multimilionário, pode ser um negócio, mas o cara não tá feliz naquilo que tá fazendo. E aí tem esse buraco dentro dele, né? Não quer dizer que ele vai abandonar tudo isso, mas ele pode buscar, sabe, encontrar ali o que realmente faz ele feliz naquilo. Ele pode buscar a prosperidade de uma forma dentro do que ele já faz hoje. E disseminar isso até para as pessoas que estão hoje lá dentro do trabalho dele. Então, prosperidade, para mim, ela é com realização. Não é sem, só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, não resolve. Não é isso. Eu já estive nesse lugar de ter o dinheiro. Mas cadê sabe, o meu tesão de fazer aquilo? Minha realização, né? Não é um palco que te entrega vaidade que vai te realizar. Não. É dentro de você, porque é dentro da gente que isso brota. Então, a prosperidade, para mim, tem a ver com isso, né? Prosperidade com propósito tem a ver com realização. E hoje eu vivo isso. Porque eu acordo, minha vida é cada hora de um jeito, né? Eu tenho metas, eu tenho estratégias, eu tenho equipe, a gente tem planejamento do que a gente vai fazer, mas eu tô lidando com pessoas, não tem como ser igual. Não tem como todos os meus dias serem iguais, né? Não é diferente quando você acorda e vai todo dia para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Eu tenho uma diversidade. Então, hoje, a entrada dos recursos monetários na minha vida, ele vem de transformações na vida de outras pessoas. E é justo, tá? Eu ter prosperidade com isso. Afinal de contas, eu me investi muito no conhecimento que eu tenho hoje. E eu vou falar, Roberta, não tem nada que mude alguém se essa pessoa receber tudo de graça. Eu acredito muito nisso. Eu, dentro da minha realidade lá do Tay-Sachs, quando eu entendi, criei o método e aquilo estava sendo validado no meu próprio filho, eu vi superando tudo aquilo. Falei, caramba, gente, isso aqui funciona. Vocês têm que ver, porque os filhos de vocês estão morrendo, o meu não e tal. E aí eu comecei a entregar de graça o método para todo mundo e ninguém fazia e não transformava ninguém. E hoje eu tenho isso como propósito, eu faço um valor diferenciado para honrar esse propósito, mas não, de graça não tem como, tem que ter a energia da troca, senão não flui. Tem que ter. E eu falo assim, né, as minhas alunas, meus alunos, né, eu falo para eles assim, gente, eu tô de boa com o universo. O meu dar e receber tá super funcionando, porque eu entrego muita coisa sem custo, no gratuito ali, olha, se você pegar hoje, eu falo assim, a pessoa pegar hoje meu YouTube, maratonar meu Instagram, ela tem um monte de coisa solta lá, que ela pode juntar um monte de coisa e a vida dela vai mudar. Agora, o ser humano precisa dar o passo. Ele não pode, porque ficar só no de graça é continuar na escassez. É a palavra mediocridade. E tem que honrar aquilo que você está recebendo. Tem que honrar. E mediocridade, gente, é viver no suficiente. Porque às vezes a gente tem uma ideia de mediocridade. Não, mediocridade é suficiente. É aquela pessoa que pensa pequeno. Então você pode começar ali, mas chega uma hora para você dar um passo. E eu me honro, Roberta. Meu Deus do céu. Imagina se eu vou entregar tudo de graça. Primeiro, a pessoa não tem transformação com tudo de graça. Ela não tem. É até uma sessão minha, que eu entregue de graça para alguém, sem nenhum tipo de troca, e não precisa ser troca monetária, parece que não funciona, sabe? É aquela coisa assim, a pessoa, ela se compromete quando ela está entregando algo. Eu vou te falar mais, vou até convidar você aí de casa para pensar sobre isso, tá? O jogo mudou para mim em relação a o quanto o paciente se dedica em captar a informação que eu estou passando, quando eu passei a cobrar a minha consulta antes da consulta, no agendamento. Perfeito. Quando a pessoa chega para se encontrar comigo, um mês, às vezes depois, ela está sedenta por aquela informação, ela escuta cada palavra. É diferente da pessoa, engraçado. Se ela primeiro captar, para depois pagar, é engraçado que ela já entra no julgamento de tudo aquilo que ela está recebendo. Ai, não foi, não sei se valeu ou não, mas quando ela primeiro paga, ela se dedica tanto que ela capta muito mais e aquilo realmente gera a transformação que ela precisava.
Sim, a frase o que é de graça cai em desgraça, né? É meio feia, mas ela de uma certa forma é real. Porque se não tem o comprometimento, é igual assim, por exemplo, eu faço eventos online. Eu vou fazer um agora, recente, não sei. Sempre tem, né? Eu faço aquele evento e eu acabo abrindo a minha turma. É normal acontecer isso. Nesse evento gratuito, que eu dou 3 aulas, menina, é conhecimento valioso, é pó, é ouro em pó o que eu entrego ali, sabe? É literalmente um evento valioso, mas é de graça. Já tem uma galera que até se inscreve, mas assim, Nem vai, né? ou não vai, ou deixa pra depois, nananã, sabe? É do ser humano fazer isso. E tá perdendo. Porque, por exemplo, eu pelo menos sei o que eu tô entregando. A pessoa acaba perdendo. Aliás, não é perdendo, ela escolheu não assistir, né? Agora, a mesma coisa pra você, a pessoa vem pra uma sessão comigo, paga antes. Já chega com ela paga. Vai fazer curso? Paga antes. E é engraçado que eu não sei na tua realidade, mas na minha desistência, troca de horário e tudo é zero. Não tem. Não, eu Não tenho tem. fila de espera, né? Eu já não atendo individualmente há bastante tempo. Eu tenho, então, algumas pessoas que eu atendo. Porque eu tô mais um coletivo. Mas eu não perco a veia, né? A veia do individual, porque eu vejo a potência do meu método a cada momento. A validação dele a cada momento, assim, sabe? Então, para mim é importante. E é muito legal aquele momento que a pessoa chega, consegue uma sessão comigo e ela fica assim, meu Deus, o que Vai que é comer até o isso? ossinho ali, né? É Vai. diferente o É aproveitamento. É diferente, por é isso que diferente. transforma tanto também, né? Transforma, Não tem exato. como. Mas eu acho que tá justo. A pessoa que tá hoje só consumindo ali os seus conhecimentos ali, o seu conteúdo, o meu conteúdo, tudo bem, tá tudo Eu bem. acho que ela tá sendo preparada para chegar a esse momento Tá tudo de bem, conseguir valorizar aquilo que ela tá recebendo Exato. depois. Vai chegar uma hora que ela vai falar assim, cara, eu realmente preciso agora chegar mais perto da Roberta. Eu preciso chegar mais perto da Débora. E qual é o próximo passo, né? O próximo passo... Eu tenho vários próximos passos dentro da minha, digamos assim, esteira, né? De coisas que eu tenho para oferecer. Vai naquele que cabe para você. Porque o universo, ele... Eu adoro o universo. Eu adoro o universo. Que ele faz assim. Então... Você foi agora? Bom saber. Deixa eu te apresentar agora essa outra coisa aqui, sabe? E você vai tomando Tem uma um nível de força. consciência para acessar novas coisas, O né? nível de consciência vai aumentando, não tem jeito. E é natural, a pessoa dá o primeiro passo, daqui a pouco ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, porque ela vê que aquilo vai modificando. Comigo foi tudo de uma vez só, né? Aquela coisa assim, blum, blum. Quando eu Pra vi, mim também. Mas é engraçado que a sensação que eu tenho até hoje é quanto mais profundo eu vou, mais eu tenho noção, acho que do macro e eu vejo como eu tô superficial, né? Eu mergulho e falo, caramba, ainda tô aqui. Porque quanto mais informação você tem, mais você vê como aquilo é um ponto no universo, como tem tanta coisa pra gente entender. É a cebola que nunca acaba de ser descascada. eu chamo isso de fase, sabe? É que assim, eu abro uma porta agora. Aí eu entrei num quartinho com essa nova porta. Eu não vou ficar presa nesse quartinho. Eu vai ter outra porta para eu passar. Então são fases, né? Então tem horas que eu chego no lugar que eu falo assim, gente, existe isso daqui, né? Eu pensei que eu já conhecesse bastante coisa. Aí você descobre que tem todo um mundo por trás dessa nova porta. Agora você tem que estar disponível, disposto, Perfeito. né, a abrir essa porta. E muita gente não está disposta por medos, inseguranças. Deixa eu ficar aqui, nesse cantinho, né? E é justamente, o que eu faço? Tiro essas pessoas desse lugar. Você está com medo, você está com insegurança, o que você está fazendo para mudar isso daí? Não tem dinheiro, não sei o que você está fazendo para mudar isso daí? Meu relacionamento é porque eu estou num casamento. O que você está fazendo para mudar isso daí? É porque eu tenho muita dor, sabe, Deputado? O que você está fazendo para mudar isso daí? Eu sempre cutuco. Vamos né? entrar nesse lugar, então. Quando a gente sabe que muitas pessoas são paralisadas pelo medo. Sim. Travam com o medo, né? Não dão um passo adiante. Eu acho que o medo emocional, ele é terrível, mas a gente vê isso até no medo de pessoas que falam assim, pega essa caneca. Não, ela vai, pega a caneca. Experimenta pegar a caneca, a pessoa simplesmente ela paralisa.
Dentro do conhecimento, do método, que conselho que você poderia dar para essa pessoa para, pelo menos, experimentar, abandonar esse medo que paralisa? Como, para quem está ouvindo e está se identificando, como é que a gente pode dar um pequeno ajuste? Buscar a raiz do medo. Não tem outra forma. É buscar a raiz do medo. Eu tenho medo de dirigir. E eu adoraria dirigir, vamos supor. Tá, e por que você... O que aconteceu na sua... Aconteceu alguma coisa na sua infância em relação a isso? Você viu algum acidente? Eu vou dar um carro. Posso dar um exemplo real disso? Claro. Uma pessoa que eu fui atender. Medo de dirigir. E a menina falou assim, Débora, eu tenho um carro na garagem. Eu não consigo dirigir. Totalmente travada, assim. O marido já querendo que ela vendesse o carro, porque não queria mais pagar IPVA de um carro que ela não anda, né? E aí ela foi para a sessão, né? Do método causa raiz. E aí a gente comecei a perguntar. Você viu na tua infância, você participou de algum acidente na sua infância? Você dentro do carro? Não. Você viu alguém em acidente de carro na sua família? Alguém morreu? Não, também não. Então, tipo assim, ela não tinha nada a respeito disso ali, né, pra contar. Eu tô buscando o quê? A raiz, né? Eu faço, são perguntas bem direcionadas que a gente tem dentro do método ali pra fazer a pergunta. Até a hora que eu falei assim, quem dirigiu o carro quando você era criança? Né? Claro, eu tenho já uma experiência, eu falei assim, Feeling, né? Senta 5 minutos comigo, se você disser que não tem problema, senta 5 minutos comigo que eu acho né? Aí eu falei, quem dirigiu o carro na sua infância? Ela, meu pai. Eu falei, como era seu pai no volante? Meu pai era divertido no volante, assim, ele fazia umas brincadeiras, sabe? Eu falei, me conta dessas brincadeiras, né? Divertido no volante? Me conta essa brincadeira. Aí ela falou assim, ele fazia umas coisas assim que, assim, meus primos gostavam, mas eu não gostava. Então, me conta uma. Ela disse, meu pai parava, às vezes, na ladeira, que a gente morava numa ladeira, e a gente ficava atrás no banco, meu pai fingia que soltava o freio de mão e o carro descia desgovernado. Aí eu falei, como você ficava dentro desse carro? Eu ficava apavorada. Mas os meus primos tudo curtiam, ficavam tudo felizes. E eu ficava simplesmente paralisada, morrendo de medo ali, porque o pai solta, sabe quando solta e fica, o carro vai bater, aquela coisa assim. Raiz, ali foi a raiz da menina. Ela era criança, ela tinha tipo 5 aninhos de idade, quando o pai fazia essa brincadeira. Fizemos lá a dissolução disso, os traumas dessas brincadeiras do pai dela, qualquer ressentimento que ela tivesse, são comandos que são feitos mesmo. Você escolhe, autoriza, liberar esses traumas que você vivenciou ali, tirando das células essas informações, são frases, né? E aí a pessoa diz sim, eu vou lá e assim já é e tal. A gente fez todo o trabalho ali de dissolução daquela questão relacionada ao medo de dirigir. Muito bem. Ela voltou numa próxima sessão, ela falou, Débora, eu estou dirigindo. Eu falei, não, fala sério. Ela falou, não, mas eu tô dirigindo assim, comecei no quarteirão ali em casa, porque nem isso ela fazia. Comecei a andar ali no quarteirão e tal, agora eu tô com medo de pegar a via expressa. Aí a gente voltou, né, numa próxima sessão, tiramos os resquícios que ainda tinha dessa história, a menina tá dirigindo. Raiz do medo. Eu tenho medo Sempre de falar tem em um público. porquê. Grande parte do medo é de exposição, medo de gravar vídeo, medo de falar em público, né? Medo de falar uma nova língua. No fundo, é medo de julgamento. Medo de ser julgado. E aí a gente busca, quando na sua vida você foi julgado? Como é que era ali na tua infância, na escola? Como é que era? A gente sempre vai lá atrás, né? E a gente pega, sabe? Então o medo, ele tem uma raiz. Acha que não... isso aí eu nem ligo. Hoje eu tenho maturidade para entender, mas o que ficou você não consegue avaliar, né? Medos assim diversos, né? Fobia de gato. Tá, e por que fobia de gato? Você já pegou uma pessoa com fobia de gato? Fobia, né? Nem medo, fobia. Não, uma pessoa de ver o gato, saber que o gato tá aqui atrás da porta e ela entrar em pânico aqui dentro dessa sala, sabe? E aí a gente vai ver, busca onde começou esse negócio. E onde começou uma fobia de gato nesse nível? Nesse nível. A gente achou a fobia do gato dela, que na verdade não estava nesse tempo e espaço, estava em outro tempo e espaço. Uau. Não estava nessa existência, né? Foi em outro tempo e espaço. E foi, mas como que você soube?
Porque se a gente não encontra nessa existência, tá em outra existência. Começa a buscar. E a gente consegue também dissolver traumas e tudo mais de outras existências. Porque é energia. É pura energia. Não importa se é agora. Gente, tudo tá aqui, né? Tudo tá aqui com a gente. Presente, passado, futuro. Tudo junto. É que as pessoas botam assim, ai, meu passado tá longe. Nem me atrapalha mais. Atrapalha. Tá influenciando em você aqui. Sem Eu dúvida, adoro não isso, tem como. Uma das coisas que a gente mais vê hoje, né? Tá muito comum questão ansiedade, estresse, né? Como lidar com isso na velocidade que a gente tem o mundo hoje? Também buscando a raiz disso. É claro que todos nós temos ansiedade Você tem um em algum preparo, nível. não só buscando a raiz, ótimo, mas em relação a se preparar de alguma forma? Olha, se blindar de alguma forma? a questão é que é assim, né? Eu sempre vou olhar o antes, né? É que o meu olhar sempre vai para o antes. A ansiedade todos nós temos. Algum nível de Em algum ansiedade. nível. Em algum nível. Concordo. Mas muitas pessoas, elas estão com nível muito alto. Você concorda? E aí elas ficam, às vezes, ali, remédio, mais remédio, né? Começa a tomar remédio para baixar essa história da ansiedade. Não tem jeito. De onde começou essa ansiedade? Às vezes essa ansiedade começou lá atrás com o pai e a mãe dentro de casa, eles querendo que você tirasse 10 na prova. E se você tirasse 9, você não era bem-vindo dentro de casa, sabe? E às vezes tá lá, tá na tua história. Expectativas que você não atendeu, isso gera ansiedade também, né? Hoje você quer, eu quero que as coisas sejam rápidas, fulano já tá até fazendo podcast e eu ainda nem comecei. Sabe? Por que você está com essa pressa de chegar ali, né? O que tá por trás disso? Para ser amada? Para ser idolatrada? Para ter glamour? O que tá por trás disso? Então, assim, sempre tem um por trás dessa ansiedade. E muitos têm nível patológico, né? Ansiedade nível patológico. E aí não tem jeito, tem que dissolver alguma coisa do passado. Porque senão, Roberta, é remédio. É remédio. Vai ser, porque tem que camuflar. Tem que camuflar. Agora, você quer entender por que essa ansiedade está nesse nível? Senta aqui comigo e me conta a sua história. Que aí a gente vai chegar em algum lugar e vai ter algum comando mental que vai te ajudar. Entendeu? Mas ponto a ponto, individual, não tem como, né? Eu acho que assim, a pessoa tem que pensar em buscar ajuda quando o nível de ansiedade ela tá exagerada, tá quase virando uma síndrome, uma crise de ansiedade, né? Porque começa na ansiedade, aí vem para crise de ansiedade e aí dali a pouco vira síndrome do pânico, né? Aí tudo descontrolou tudo. Crise de ansiedade, o que é, gente, esse gatilho absurdo que está acontecendo, né? Eu já tive crise de ansiedade uma vez na minha vida. Foi pontual. Mas foi uma situação específica de uma cirurgia que eu sofri no meu olho, que me gerou aquilo dali. Foi pontual. Não precisa nem procurar a causa raiz daquilo ali. Foi pontual. Agora, você tá sempre assim? Crise de ansiedade, a pessoa quase para de respirar. É horrível. Você já teve crise de ansiedade? Não, desconheço. Menina, então assim, que bom que não tenha. Não. Porque eu tive uma vez, eu acho que só para poder entender o que é uma crise de ansiedade. Você parece que vai morrer. Você começa a suar, você não puxa oxigênio, você fica buscando, você parece a sensação de quase morte. É uma coisa horrorosa. Que loucura que a mente é capaz de criar, né? Exato, mas ali no meu caso, foi pontual. A sensação que eu tive do meu olho, cheio de gás, não foi legal. Então, foi algo do meu próprio corpo. Eu não dei conta do que eu estava sentindo ali por conta da cirurgia, entendeu? Mas tem gente que tem isso toda hora. O que está acontecendo com essa pessoa? Não tem jeito. Ou vai para remédio, ou ela vai olhar para trás na história dela para poder acabar com essa ansiedade. Para, e acaba, e acaba, e acaba. É possível! É possível, total. É possível, você pode! Sim. Você pode, né? Tem que empoderar as pessoas. Exatamente. E agora eu quero convidar a Débora para o nosso quadro. O nosso quadro, qual a sua rota de equilíbrio? Qual é a rota de equilíbrio hoje da Débora? O caminho do meio. A gente vive num mundo material, espiritual e emocional, né? A gente saber equilibrar tudo isso junto.
Eu vou falar dois grandes, né? O material e o espiritual, né? O mundo da matéria e o mundo do invisível. Então, a minha rota de equilíbrio é bailar nesses dois com tudo que tem direito. Nada de ficar só no espiritual aqui não, ó, sabe? Só no espiritual e, não preciso de dinheiro. Não, para. Eu tô na matéria. O divino nunca disse pra gente que a gente tem que ficar na escassez. Nunca disse que é feio você gostar do conforto. Nunca disse que isso é errado. Pelo contrário. Eles falam que estamos no tempo de acabar com esse negócio de achar que escassez é o normal. A natureza é abundante. Então, a minha rota de equilíbrio é bailar nesses dois mundos, assim, ó, sabe? De gostar da matéria, do conforto, dos acessos, das conexões, assim como eu sou extremamente conectada com o meu divino. E, esse pessoalzinho... Ajuda a gente a descomplicar Nossa, umas coisas e tal, né? muita coisa. Na tua trajetória, Débora, qual foi aí a maior lição sobre si mesma? A maior lição sobre mim mesma, de que eu posso tudo, que eu posso mudar, que eu posso escolher. A liberdade de escolher, sabe? Eu não tinha liberdade de escolha. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu aprendi foi o poder da escolha. E saber que eu estou escolhendo pela pessoa que eu sou hoje, não com base no que me contaram, não com base na história dos meus antepassados, na história da minha linhagem familiar. E saber que hoje eu posso fazer diferente deles. E tá tudo bem. Porque eu sentir livre para isso, eu né? continuo conectada a eles pelo amor incondicional. Não pelas crenças dele, pelas dificuldades, pelos dissabores que eles passaram. Então, isso para mim foi grande aprendizado para mim. Que eu posso escolher diferente deles e tá tudo bem escolher diferente. Mesmo que eles não tiveram acesso aos recursos monetários, tá tudo bem eu ter acesso. Mesmo que eles não tiveram acesso a relacionamentos legais, né? Tá tudo bem para mim fazer isso. E o que é mais lindo, eles honram, né? Quando a gente chega na nossa geração e fala assim, eu vou fazer diferente deles, eles estão aplaudindo a gente, falar, finalmente alguém quebrou esse ciclo, seja lá qual ciclo for. Então, para mim, esse é um grande aprendizado, assim, que eu acho que é difícil sair dessa rota, né? A partir de agora, assim. Não abro mão. Débora, a gente está caminhando, infelizmente, para o final do nosso programa, que foi muito rápido. E o nosso segundo quadro, que é muito, muito especial, é para ajudar os nossos desbravadores, tá? Então, desbravando a sua rota aí de casa. Quais são as bases, quais são as tríades, os tripés, enfim, o que seria interessante a gente ressaltar para os nossos desbravadores, para eles começarem a trilhar, a entender que existe uma rota de equilíbrio própria? Eu diria que é realmente escolher mudar, né? Esse é o primeiro ponto. Tudo parte da escolha. E quando você vai para um lugar que eu escolho fazer diferente, eu escolher mais, né? Você está desbravando a sua vida. Você está começando a ir para um lugar diferente, né? Só em escolher. Tem gente que nem está escolhendo, né? Então, para desbravar, você tem que primeiro escolher desbravar. E esse é um convite que eu faço a todo mundo, né? Escolha mais na sua vida. Quem disse para você que tem que ser pouco desse jeito, que tem que ser suficiente desse jeito? Escolha mais. E olha, uma coisa muito importante, se conecte com o divino. Não importa o nome desse divino para você, sabe? Qual o nome, isso tem local que você tem que ter contato com ele. Mas se conecte com algo maior. Porque para desbravar, sem ter contato com o divino, eu não sei nem como é que faz, né? Para começar, entendeu? Mas se você quiser, eu posso deixar também um comando mental bem, bem simples, que a pessoa começa a pega falar. essa dica. Posso falar qual é?
Por favor. Você pode fazer, você que está ouvindo a gente aqui, você pode fazer esse comando assim, não subestime esse comando mental, não subestime, por favor. Ele é simples e extremamente poderoso. A maioria das pessoas está com nível de merecimento muito baixo. Elas não acreditam que merecem. Não merece ser feliz, não merece mais do que o relacionamento que tem, não merece mais o dinheiro do que tem. E esse comando mental, né, ele tem uma estrutura pronta para começar a quebrar coisas ali dentro para poder entregar mais merecimento. E ele é assim: eu escolho e autorizo o aumento imediato do meu nível de merecimento. E assim já é. Tem que fazer com todas essas palavras. Eu escolho e autorizo o aumento imediato do meu nível de merecimento. E tem que falar o e assim já é no final. Tem um monte de coisa por trás dessas palavras, né? E são coisas boas, tá, gente? Só coisa Isso boa. tem que repetir com frequência? Repita todos os dias da sua vida a partir de agora. Ah, Débora, eu faço oração. Inclua depois da sua oração, faça esse comando 3 vezes, de manhã, 3 vezes de tarde. Vou dar uma receita, né? 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite. Faça isso na sua vida. Com todos os rituais que você já tem hoje na tua vida, inclua esse. Porque vai começar a movimentar o teu campo energético. Eu escolho e autorizo o aumento do meu nível de merecimento imediato do meu nível de merecimento. Ah, é o contrário, a ordem. Ó. Vou ter que anotar aqui. No final eu anoto. Você e assim que tá já em casa, anota agora. E assim já é, e tem assim que falar. Já é. E assim já é, tem um poder gigantesco. Porque é como se você já dissesse para suas células assim: é agora. Eu já tenho. É agora. Exatamente. É agora e eu já sei qual é a sensação. Então, tem que ter o comando. Por isso que se chama comando. E ele começa lindamente com eu escolho, eu autorizo. Entendeu? Não é alguém de fora. Sou eu que escolho e autorizo. Autorresponsabilidade esse até é um comando nessa hora, simples, poderoso. E, obviamente, são mais de 50. Tem comandos mais elaborados. Mas esse é um simples que muita gente escreve falando, olha, desde que eu comecei, muita coisa começou a mudar na minha vida e tal, entendeu? Ela se empodera. Muito bom, muito bom. Eu queria encerrar, na verdade, pedindo para que a Débora compartilhasse qual é a sua definição de sucesso. Uau! Olha, eu tenho uma definição de sucesso pessoal e tenho uma definição de sucesso do ser humano. Pode ser as duas? Claro. Do ser humano, eu acho que assim, um ser humano, quando ele começa a fazer a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Isso, para mim, é uma definição de sucesso, assim, é um salto de consciência que essa pessoa está tendo. Quando ela fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Né? Por que eu estou atraindo isso? É um salto quântico de sucesso, porque ela está parando de apontar para fora, ela está trazendo a responsabilidade para ela, sabe? E no meu nível pessoal, hoje, Débora, o que eu chamo de sucesso é a recorrência de alunos. Aluno que chega e fica fazendo o curso 2, o 3, o 4, o 5, o 6, sabe? Volta e volta e volta e quer saber... Comendo método com farinha e aprofundando. E vai para outra coisa, e se eu abro uma mentoria nova, tá lá, e se eu faço uma imersão, tá lá. É assim, sabe? Eu fico assim, meu Deus... É a mesma pessoa em todos os lugares. Se eu abrir as planilhas, sabe? Então, isso para mim, assim, eu falo, gente, é uma pessoa que me compra o tempo inteiro, né? Digamos assim. Isso significa resultado, né? Ela confia no meu trabalho. Isso é um baita de um sucesso. Aluno que volta, às vezes tem aluno antigo que chega assim, eu me perdi de você, mas eu voltei agora. Eu falo, uau, eu ainda contribuo com a vida dessa pessoa. Entendeu? Isso para mim é um sucesso. E ficou registrado, né? Em algum momento ela pode ter se perdido, mas na hora que o paraquedas está querendo se tornar necessário, fala, não, eu preciso voltar, peraí. E eu sempre falo para essas pessoas, falo assim, a boa filha a casa torna. Não é assim que dizem, né? E isso eu acho que eu entendo como um sucesso, né? Você vê que a pessoa confia nas suas criações. E... cada criação que eu faço, e eu vejo pessoas que não querem nem saber o que é. Agora eu vou fazer uma que o pessoal já está querendo comprar, não sabe nem o que é. Eu falo assim, criatura, eu nem disse o que é ainda.
Aí a pessoa fala, eu não quero nem saber, eu vou estar nesse negócio. Eu falo, pô, se isso não é sucesso, me conta o que que é. Por favor, primeiro, para a gente fechar então, dá um spoiler do que vem pela frente e conta pra gente como contactar a Débora, deixa suas redes. Tá. A minha rede social é Débora Souza, ponto oficial. Débora com H no final, Souza com Z, ponto Ó, oficial. pra quem tem dúvida, tá até aqui, ó. Tá escritinho aqui, ó. Débora Souza, tudo junto, ponto oficial, né? Tanto o Instagram quanto o YouTube. O que vem por aí é uma mentoria, mas ela muito mais elaborada, né? Que eu vou entregar primeiro para os meus alunos, para depois eu abrir para o público. E essa mentoria vai ser realmente assim, é inédita, né? De tudo que eu já fiz, ela tá vindo, né? Com mais profundidade ainda, né? Para literalmente transformar. E a pessoa tá lá junto comigo, né? Mais pertinho. Mas tem um evento que é a imersão presencial, né? Há muito tempo eu não faço uma imersão presencial comigo, 3 dias aqui em São Paulo. Vai ser dia 1, 2 e 3 de novembro. E chama-se Imersão Quantum, né? Que é visão, conexão e realização. Ela vai trabalhar esses 3 pilares, claro, dentro dessa pegada quântica também, e com muito conteúdo. E eu tô, assim, super animada para fazer essa imersão. Em breve... Ó, Dani, a hora que você assistir para fazer os cortes, você já salva na minha agenda, tá? Por favor, você é minha convidada. Vai ser aqui em São Paulo, capital, Já né? tô dentro, não E tenho vai dúvida. ser transformadora. Vão ser 3 dias ali, ó, de bastante transformação. Eu vou Que usar ótimo. tudo que eu tenho e vou mostrar aqui a gente transformando a nossa visão, melhorando a nossa conexão. Visão de quê, né? Conexão de quê e realização para quê? Tudo isso vai ter na imersão. Bom, a gente tá chegando no final do programa e passou muito rápido. E já vou deixar o convite para deixar na saia justa para ela não negar o convite para a gente continuar esse bate-papo, porque ele é necessário, ele é disruptivo, ele empodera pessoas, ele traz consciência. E se a gente conseguir aumentar um pouquinho o nível de consciência das pessoas, quanta coisa a gente resolve, quanta coisa a gente deixa para trás, quantos bloqueios, quantas crianças se tornarão adultos melhores e assim por diante, né? Tem muita coisa para a gente mexer. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a tua presença, todos os teus ensinamentos, todo o teu ponto de vista, tudo que foi colocado, porque engrandece, torna a gente um pouco mais consciente. Gratidão, viu? E olha, eu que agradeço essa oportunidade de poder colocar, né, a minha verdade aqui, né, aquilo que faz a minha alma brilhar, né, literalmente, né. Então, gratidão demais. Já aceito o convite já. Ai, que delícia! E se você quer pegar a fila, conversa com a Débora, entra lá no Instagram, vai seguir, tira as dúvidas, como é que faz para ter acesso ao livro. É isso aí. Combinado? Combinadíssimo. Então, gente, a gente vai ficando por aqui e fica ligado que vai ter mais, vai ter continuação. Tchau!